Era início do século XX, 1910. Terra Nova era apenas um aglomerado de propriedades rurais, dentre as quais se destacava a Fazenda Represa, de propriedade do coronel Jeremias Parente de Sá. Certo dia, Dona Branca, esposa do referido coronel, teve a iniciativa de construir uma capela para reunir os moradores da sua e das demais fazendas circunvizinhas, para em comunhão rezarem, louvarem a Deus e festejarem os seus santos, nossos intercessores. Em forma de mutirão, os senhores proprietários, Joaquim Neto do Boqueirão, Joaquim Clementino do Riacho dos Cavalos, Mendo Calou dos Abóboras, Zé de Umari, Inácio Duda do Riacho Seco, Major Inácio da Barra de Mororó, Né do Junco, Né do Poço da Pedra, Né da Queimada Grande, Coronel Cazé do Riacho dos Cavalos, Coronel Dom João do Sanharó e o Coronel Jeremias da Represa, com doações de bois, carneiros, produtos de suas colheitas, faziam leilões e angariavam recursos para a construção da capela. 7 anos de trabalho, de muito esforço e de muita oração, a capela estava enfim concluída. O ano era 1917. Um ano decisivo para que hoje pudéssemos estar comemorando um século do novenário de São Sebastião. Aqui começa de fato a história do novenário que hoje celebramos um centenário. Devidamente concluídas as obras, inaugurada a capela, cujo altar era característico das igrejas do século XIX, ficou sob os cuidados do padre Antônio Joaquim Soares, vigário da Serrinha, hoje Serrita, que pertencia à Diocese de Floresta. Em visita à Floresta, o coronel Jeremias e sua esposa, Dona Branca, trouxeram as imagens de São Sebastião e do Sagrado Coração de Jesus e as entronizaram na capela, dando ao santo mártir o título de padroeiro, e celebraram ali a primeira novena, em janeiro de 1917, data em que se comemora a festa de São Sebastião. Daí em diante, cultivou-se a tradição daquela celebração. Todo mês de janeiro, muitas procissões cruzaram as ruas de Terra Nova, homens e mulheres conduzindo o andor do nosso padroeiro mártir São Sebastião. O tempo foi passando. A fazenda do coronel transformou-se em uma pacata vila, sempre sob o olhar protetor e a intercessão deste soldado de Cristo. Era início da década de 40. Se encontravam em missão, por aqui em Terra Nova, Frei Damião e Frei Cipriano. Por essa ocasião, o senhor Glicério Parente, filho do coronel Jeremias, retornando de uma viagem à capital Recife, trouxe de lá a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem foi recebida com festa. Era 15 de setembro. Logo na chegada, toda a comunidade saiu em procissão com a imagem que foi benzida pelo Frei Damião. Foi um momento emocionante para os devotos de Nossa Senhora e de São Sebastião. Ficou decidido em comum acordo entre os fiéis que a Igreja Povo de Deus teria, além do padroeiro comemorado em janeiro, uma copadroeira. A partir de então, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficou sendo celebrada em setembro, e o encerramento ocorria no Serrote do Cruzeiro, com a Santa Missa em louvor a Santa Cruz. Nesta época, era vigário o padre Antônio Bolt, da paróquia de Leopoldina, hoje Parnamirim, pertencente à Diocese de Petrolina, no governo de Dom Idílio. A catequese de primeira Eucaristia era a responsabilidade dos professores, que vinham lecionar na vila. As pioneiras foram Dona Maria das Dores e Dona Salomé, duas grandes evangelizadoras. A professora Isabel Cecília de Carvalho foi também um grande exemplo de catequista. Como diretora da escola, motivou as professoras a disponibilizarem de 1 hora de aula por semana para as aulas de catecismo. No mês de maio, toda a escola se mobilizava para a festa de coroação da Nossa Senhora. Uma linda procissão saía da escola Gumecino Cabral em direção à capela, para homenagear a Nossa Mãezinha do Céu. Um pouco mais tarde, as senhoras Cristina, Dona Josina, Dona Donzinha e Dona Dorinha assumiram a honrosa responsabilidade de preparar as crianças para a Eucaristia. Eram essas mesmas mulheres que auxiliavam os padres na celebração da Santa Missa, rezavam as novenas
e, juntamente com as senhoras Adélia e Isaura, animavam os demais com a oração, cantos e histórias cheias de mensagens evangelizadoras. Lembremos do batedor do sino, Antônio de Babu, os tocadores de pífano e zabumba, os senhores João Santiago, Fulgêncio, Antônio Fernando, Flor, Aurélio, Zé Correia e seu Francisco. Seu cordeiro, que exercia a digníssima função de ministro da comunhão, Maria Maroto, que sucedeu Antônio de Babu na missão de bater o sino. Com o tempo, a capela precisava ser ampliada e no ano de 1975 foi demolida para ser reconstruída. Trabalharam na construção os senhores Euclides Barbosa, Antônio José Pedro e José Pirata, esse último construtor da torre. Raimundo Vitor e Gumercindo, seu filho, trabalharam no teto. A obra durou 2 anos e meio, tendo como administrador o seu Tonho de Janjão. Toda a comunidade colaborou, através de doações, leilões e rifas. A capela se transformou na igreja matriz. A comunidade de Terra Nova, Guarani e Sítios tinham agora a assistência do vigário da paróquia Senhora Santana de Parnamirim, o padre Reginaldo, que sempre cumpria sua missão com muita sabedoria desde o ano de 1970. Tínhamos como bispo Dom Antônio Campelo até o ano de 1985, quando o padre Reginaldo necessitou se ausentar. O padre Paulo Sérgio foi enviado para assumir a missão em seu lugar. Além dos vigários mencionados, tivemos o padre Cisenando, padre Cassimiro, padre Mariano, padre Renato, padre Pedro, padre Leôncio e padre Luciano. Dona Adélia e o senhor Clicério era quem acolhia os vigários, bispos e demais religiosos e missionários em sua casa, com a ajuda de Dona Maria de Padre, que sempre teve um grande zelo por esses servos de Deus. Também estiveram na comunidade, nos anos de 89, 90 e 91, as irmãs Lourdes, Mari, Marilene e Maria das Neves, enviadas pelo novo bispo da diocese de Petrolina, Dom Paulo Cardoso. A irmã Regina, filha de Terra Nova, deu sua contribuição na evangelização e visitas à sua terra natal. No ano de 2001, a igreja precisava ser restaurada. A comunidade toda se mobilizou através das pastorais, que trabalharam arrecadando a quantia necessária para as despesas. O senhor Paulo Edson, então coordenador da Pastoral da Família, administra os trabalhos. A Casa de Deus foi renovada e no ano de 2004 tivemos a visita de Dom Paulo, acompanhado de padres, freiras, seminaristas e missionários numa missão que durou 10 dias. Um novo desafio foi lançado para a comunidade católica de São Sebastião. Transformaram-se em paróquia. O bispo enviou o padre Francisco Moniz para fazer uma experiência de quase paróquia. Padre Moniz deu assistência à comunidade durante 5 anos e 6 meses. Os fiéis assumiram a nova consciência. Ele tinha uma espiritualidade voltada para com zelo com a casa e com as coisas de Deus. Cuidava do espaço físico e, principalmente, orientava para os cuidados com a morada, o Espírito Santo de Deus, o próprio homem. Exortava os fiéis a terem um comportamento consciente e respeitoso na casa de Deus e em suas próprias casas, de modo a se prepararem para participar dignamente da mesa da Eucaristia. A princípio, suas orientações foram criticadas, mas aos poucos os paroquianos foram tomando consciência e assumindo uma postura mais condizente com o cristão. Chegou, porém, o dia da partida de Padre Moniz. Assim como aconteceu com a saída de Padre Reginaldo, também foi com o Padre Francisco Moniz. O povo havia se afeiçoado a ele. Chorou o afastamento dos mesmos. Em setembro de 2009, Dom Paulo envia a esta comunidade o padre Domingos Malan e o diácono José Newton com a missão de transformar a quase paróquia numa paróquia. A determinação de ambos reanimou os grupos pastorais, movimentos e lideranças comunitárias rurais que trabalhavam com vigor. A comunidade mãe em comunhão com as comunidades do Guarani, Várzea da Barra, Destino, Malhada do Canto, Espinho, Sussuarana, Passagem de Pedra e Jatobá, trabalharam incansavelmente durante todo esse processo para a instalação da paróquia. As dificuldades foram muitas, mas com a determinação de Padre Malan, a força de vontade e o poder articulador de Padre Zé Newton, mais a intercessão de São Sebastião e a proteção do Sagrado Coração de Jesus,
o sonho foi realizado. Instalada a paróquia, em esta continuou sob os cuidados de Padre Malan e do diácono José Newton. Muito foi realizado aqui. Durante a administração desses dois servos de Cristo, foi um tempo de grande avanço e mudança na paróquia São Sebastião, além do fortalecimento dos grupos, movimentos pastorais e da organização de novas comunidades rurais religiosas. Destacamos ainda a reforma da igreja, a construção do centro social e da casa paroquial, e a reforma da construção das capelas nas comunidades rurais. Por essa época, a paróquia recém-instalada já não pertencia à Diocese de Petrolina e sim à Diocese de Salgueiro, também recém-instalada. Esta última sob o comando de Dom Magnus Henrique Lopes, primeiro bispo da Diocese de Salgueiro, empossado em 12 de outubro de 2010. O diácono José Newton é ordenado padre e assume a paróquia de São Sebastião, mediante a transferência de Padre Malan para Araripina. Durante todo esse período, Padre Malan e Padre José Newton são auxiliados por alguns religiosos, hoje já ordenados padres, os seminaristas e posteriormente diáconos Erasmo, Evandro e Klebe. Nesse período, o Padre Evandro Alves e o Padre Antônio de Cabrobó também estiveram à frente da paróquia em São Sebastião, ambos por breve período. A administração paroquial, entretanto, permanecia com Padre José Newton. Em julho de 2012, São Sebastião cedia a primeira ordenação diaconal de sua história, a ordenação de Klebe Pereira de Menezes. A partir de então, Padre Zé Newton continua na administração paroquial e entrega a comunidade da paróquia São Sebastião aos cuidados do recém-ordenado diácono Klebe. Esse também se revelou um pastor zeloso com seu rebanho. Logo se destacou pelo cuidado que tinha pela igreja e pelo povo. Dotado de um carisma excepcional, articulou e assistiu a cada grupo, movimento e pastoral com vigor e com rigor. Notava-se, entretanto, uma preocupação maior com a catequese e a juventude. Chegou a reunir mais de 50 catequistas de batismo e primeira Eucaristia. Porém, também foi breve sua permanência aqui. Em dezembro de 2012, já ordenado padre, despede-se deixando a comunidade católica de Terra Nova aos cuidados de Padre Manuel Fernandes da Costa. Da Ordem dos Caputinos, tranquilo, centrado e cheio de espiritualidade, foi conquistando os fiéis. Logo se percebeu sua preocupação em descobrir e conhecer a história da igreja da paróquia de São Sebastião. Sendo da Ordem dos Caputinos, à medida que investigava e descobria a ligação de Frei Damião com essa história, o padre se encantava e se entusiasmava ainda mais. A princípio, parecia frágil, mas conhecedor dos fatos e dos feitos aqui pelo santo padre Caputino. Padre Manuel revelou-se um homem forte e determinado quando decidiu resgatar uma tradição religiosa, expressão da fé de um povo que foi iniciada por Frei Damião. A Missa do Cruzeiro, que passou a ser celebrada todo dia 30 do mês, muitos fiéis não iam porque o condicionamento físico não permitia, mas ele estava sempre lá, firme, incansável e determinado. Ele queria mais. Decidiu então construir a capela no alto do Cruzeiro. Houve quem duvidasse, mas seguindo o princípio bíblico de que tudo que pode naquele que nos fortalece, ele orou, planejou e, como costumava dizer, arregaçou as mangas, articulou e pôs a comunidade em movimento para construir a capelinha. Não satisfeito, pôs-se ele mesmo a trabalhar com afinco. De tudo fez um pouco, ou muito. Não foi fácil, mas no dia 16 de novembro de 2015, a capela foi inaugurada em grande estilo. Encontrava-se aqui, em missão, um grupo de missionários caputinos que, em comunhão com o nosso Padre Manuel e um grande contingente de fiéis paroquianos, saíram em procissão antes dos primeiros raios do sol. Subiram a escadaria até o Cruzeiro e inauguraram, enfim, a tão sonhada capelinha de Frei Damião. Lugar propício de oração, meditação e encontro de Deus. Padre Manuel permanece até hoje como pároco da paróquia de São Sebastião. Homem de fé e de coragem, além de cuidar dos grupos, movimentos e pastorais já existentes, criou ainda as pastorais do idoso, da saúde e das exéquias. É um padre extremamente cuidadoso e organizado quando se trata da casa e das coisas da casa de Deus. Essa é a história da paróquia de São Sebastião. E essa também
É a história do padroeiro São Sebastião. Da idealização do início da construção da capela em 1910, já se foram 117 anos. Porém, da chegada da imagem de São Sebastião, 1917 até hoje, somam-se 100 anos. 100 anos do padroeiro, o mártir São Sebastião, soldado fiel de Cristo, defensor dos cristãos. Um século de devoção, de fé, de louvor, de oração, com o santo mártir de Cristo, que deu a vida pela missão. Um centenário de caminhada em busca da conversão, professando a fé em Cristo, como fez São Sebastião. Demos vivas ao santo mártir, nosso padroeiro, São Sebastião.